Gente, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro episódio do nosso UnidaCast. Estamos aqui muito felizes pelo que Deus está proporcionando, e o nosso desejo é você vir conosco, aproveitar não só hoje, mas as outras entrevistas que virão. Mas com muita alegria, o nosso primeiro episódio, então, recebe aqui o meu amigo, meu brother, que é reverendo. Ele estava contando aqui a história aqui nos bastidores da jornada dele espiritual, de caminhada, até chegar ao movimento presbiteriano. Mas ele vai contar um pouco essa história ainda para nós aqui, mas eu quero brindar com ele aqui. Muito bem. Aí. Tem que tomar, né? Esqueci. É bom tomar, para aliviar aí a saliva, água, gente. a saliva. Reverendo Robson Santos, cara, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe. A gente já começava aqui contando algumas coisas da sua vida, mas deixa eu voltar um pouco antes aqui. Você é da onde? Você é nascido e criado onde? Você não é carioca, não? Não, eu sou uma bagunça, assim, sabe? Primeiro deixa eu falar, oi para os telespectadores, é um prazer estar aqui, Riva, com você. Um prazer estar aqui com a turma, fazer parte desse primeiro aqui, espero fazer parte de outros. Bom, espero que seja legal, pelo menos. Vai ser, com certeza. Eu sou uma bagunça, na verdade, eu nasci aqui, sou da Moca. Você é da Moca, cara? Não sei se o pessoal fala entendendo, assim, sou da Moca, na verdade nasci, foi só assim, uma passagem. Porque meu pai, ele veio da Bahia, encontrou minha mãe em Minas Gerais, casaram e vieram para São Paulo. Então você é filho de nordestino? Sou filho de nordestino. Você é um cara tão gente boa, cara. Eu acho que eu desconfiava que tinha alguma coisa diferente em você. Eu sou filho de nordestino, fico com mineiro. E aí eles vieram para São Paulo para trabalhar e eu nasci aqui. Depois que eu nasci, passei um ano, fui para Bahia, fiquei acho que mais um ano lá. Você foi para qual cidade da Bahia? A Cajutiba. Nunca ouvi falar também. Eu conheci tempo atrás, eu fico um pouquinho acima de Salvador, indo mais para o norte ali. Acho que é mais ou menos para aquele lugar. E aí, de lá, com 2, 3 anos de idade, eu vou para Minas Gerais, Itajubá, no sul de Minas. Ali eu cresço. Aí meu pai continua trabalhando aqui, né? Então ele vai para São Paulo, ia para São Paulo e voltava para Minas. Aí eu estudo lá, cresço, caso lá, tenho uma filha lá. Minha esposa não nasceu lá, minha esposa nasceu em São Paulo. E aí eu acabo desenvolvendo toda a minha vida lá, só que estudo, me formo, faço minha faculdade lá, mestrado lá, depois eu vou para o Rio de Janeiro, já vou encurtando a história, fico um tempo no Rio de Janeiro. Você se converteu a Jesus Cristo em Itajubá? Em Itajubá. Eu era católico mesmo, assim, de procissão, sabe? De carregar. Eu era coroinha. Coroinha, olha aí, cara. poucas pessoas sabem disso, mas eu já fui coroinha. Eu era coroinha. Então era de carregar mesmo, assim, a santa nas costas e fazer toda a procissão, de passar de casa em casa, fazendo as novenas. E minha mãe era muito religiosa, muito religiosa. E com 11 anos, meu pai fala assim, não, tem uma coisa que está faltando, tipo um vazio que não estava preenchendo. Ele tinha suas dificuldades, como toda família brasileira, né? As dificuldades financeiras. A gente era muito pobre, mas muito pobre. Hoje eu sou pobre, mas antes era muito pobre. E aí ele lembrou da fé da mãe dele. Quando ele lembra da fé da mãe dele, a gente sai, então, procurando igrejas. Ele sai. Então, a gente foi na Congregação do Brasil, isso, né? Congregação Cristã do Brasil. Cristã do Brasil. Fomos para Adventista, fomos para Testemunho de Jeová, fomos para vários lugares até a gente encontrar uma igreja evangélica e ali a gente ficou. Dali eu entendi o evangelho e aí acho que dali para frente Deus cuidou. Tive uma pausazinha depois quando eu fui para a universidade, mas acho que não precisa contar. Imagina essa pausa como tem. Você imagina já um pouco dessa... O ambiente universitário é sempre perigoso. Mas eu quero chegar nesse ponto ainda do ambiente universitário, porque eu sei que depois de anos você voltou, né? Você está na USP hoje em dia, mas vamos chegar nesse ponto aí. Conta um pouco, a gente estava aqui nos bastidores contando aqui a tua trajetória de denominação evangélica até se tornar um presbiteriano. Resuma um pouco como é que foi isso aí. Então, você sai de Itajubá, você está no Rio agora. Isso. Como é que você começa, então, essa trajetória de pentecostal? Já pastor ou ainda não pastor? Ainda na sua caminhada cristã, até chegar no ministério pastoral. Tá. Em Itajubá mesmo, então, como eu sempre fui... A igreja sempre foi uma casa para mim. Isso foi muito legal. Embora eu tenha crescido numa igreja, às vezes, muito... Como é que eu posso... Não era nem ser a palavra conservadora, era... muito rígida,
Eu não podia, por exemplo, ouvir uma música porque eu ia para o inferno, sabe? Então, se você ouvir uma música X, você vai para o inferno no outro dia. Então, era... Não sei se você lembra. Você lembra, Riva? Você é da minha época. Passava aquele filme A Marca da Besta. Sei. Então, era assim, ó. Passava A Marca da Besta no encontro de jovens, à noite, no escuro. Você tinha medo depois de fazer qualquer coisa, sabe? Aí chegava no outro dia com aquela sensação de culpa. Embora eu cresci num lugar assim, mas também vejo que era um movimento da graça. Na adolescência, a igreja foi uma casa para mim. Então, eu cresci assim, dando aula na escola bíblica dominical com 12 anos de idade. Aí tinha aqueles negócios de ir pro monte, né? Então, eu ia pro monte, eu orava. E foi um momento muito importante. Ali, nesse momento, com todos os excessos, mas foi ali que eu aprendi a ser pastor. Porque o meu pastor chegava ali e falava assim, Robson, vamos fazer uma visita ali na prisão. Eu tinha 15 anos. Eu falei, vamos. Vamos ajudar não sei quem? Vamos. Então, foi ali. Então, foi numa igreja, uma igreja pentecostal. E ali, depois eu vou para a universidade, aos 18 anos, né? Tinha até um programa na rádio, a gente fazia um programa na rádio na época. E ali eu fico dos meus 11 até os 18 anos, até eu ir para a universidade. Quando eu vou para a universidade, eu me perco um pouco. Aí só depois... O ambiente universitário é sempre pesado, né, cara? Eu acho que tem aquele negócio, sabe quando a gente mais aperta, mais espana? Sim. Né? Você está apertando, tem uma medida certa de apertar, né? E ali... Posso dar um testemunho aqui? Claro, claro. Tá. E ali, tipo, o meu primeiro beijo, quando eu dei, né? Foi na universidade, porque eu não podia, porque era pecado. O meu pastor falava que eu ia pro inferno. Aí eu dei um beijo e falei, nossa, que gostoso. Isso aqui não é inferno. Eu falei, assim, isso é um inferno? Isso é o céu, isso é o céu, né? Não estou dizendo que a gente tenha que fazer isso, os telespectadores, mas... esse é o pecado, é claro que é pecado, e o pecado é gostoso, tem esse sabor de gostoso, né? Mas só que essa visão de que o inferno era uma coisa amedrontadora, embora seja que é a ausência da presença de Deus, mas é uma coisa, às vezes, muito mitológica, sabe? Muito colocada de uma forma goela abaixo, sabe? Como dizia na minha cidade, para você beber aquilo lá e sem elaborar aquilo. E aí, naquele momento, eu falei, acho que a igreja está errada, né? Acho que o céu é aqui. Só me dei mal. Você passou quanto tempo afastado, então, vamos dizer, da igreja? Afastado da igreja, eu fiquei 4 anos. 4 anos. 4 anos. A sua graduação inteira, então? A graduação inteira, inclusive... Você se graduou em economia? Graduei em economia. Graduação inteira, faculdade inteira, eu fico longe. Tento voltar, não consigo. Mas o que acontecia comigo era uma sensação de vazio que aumentava todos os dias. Cada dia que eu passava longe, era uma sensação de vazio, que eu estava tentando preencher com outros ídolos. Eu sabia que tudo era errado, mas ali eu não tinha momento, não tinha força para poder voltar. Eu só volto quando eu saio, estava no meio da faculdade, aí eu já estava casado, minha filha tinha nascido. Eu volto ali Era uma sexta-feira, eu lembro disso. Era uma sexta-feira, eu volto para casa, volto tarde, estava muito frio, muito frio. O sul de Minas é bem frio por causa da Serra da Mantiqueira, né? Então estava bem frio, eu chego lá e vejo minha esposa dormindo junto com a minha filha. A minha filha tinha uns 6 meses, mais ou menos. Eu olhei para aquilo e falei, não é essa a vida que eu quero. Não é. Doeu meu coração naquele momento. Aí eu tomei uma decisão, falei assim, eu vou voltar para a igreja. Não encontro mais nada que preenche. Não encontro nada aqui. E aí, no sábado, eu falei para minha esposa, falei assim, eu vou voltar para a igreja, que não dá mais certo, não estou conseguindo mais. E no domingo eu voltei para a mesma igreja que eu cresci. Aí eu voltei, dobrei o joelho e chorava que nem criança, pedindo perdão a Deus. E eu lembro que eu fiz uma oração, que eu perca tudo, que tem a ver um pouco com o meu presente, né? Que eu perca tudo, mas que eu jamais perca a minha fé em você. Essa era a minha oração. Tinha 22 anos. Que experiência, hein, cara? Chorando que nem criança. Aí depois daquilo lá, Deus foi mudando minha vida. Aí eu me tornei pastor lá em Itajubá e depois fui mudar para o Rio de Janeiro. Essa é a... Vamos dar um salto agora, então, porque assim, eu lendo a tua mini bio, né? A tua formação, ela é, vamos dizer assim, um cara que foi projetado para o mercado de trabalho, vamos dizer assim, né? Você fez graduação em economia, mestrado em engenharia de energia. Então, um cara que se projetou para ganhar dinheiro no mercado de trabalho.
mas o cara vira pastor. É. Conta um pouco como é que foi isso aí. Não houve uma crise na tua cabeça? Poxa, eu vou largar tudo isso aqui, eu posso ser um cara rico, inclusive, ganhar muito dinheiro, e vou cuidar de gente, e vou me ocupar com igreja, em preparar sermão bíblico. Como é que foi isso aí? Aí aproveita e conta um pouco dessa trajetória aí tua, Vineyard, depois Quadrangular. Junta essas duas histórias aí pra gente. Tá, vamos lá. Se eu estiver falando muito, você me fala, tá? Vambora, cara, vambora. Então, com esse ano, quando eu voltei para a igreja. Quando eu voltei para a igreja, eu estava terminando minha universidade. Terminando a universidade, ali eu começo a perceber que tinha alguma coisa que eu não conseguia levar os meus colegas universitários para a igreja. Eles achavam muito chato, não falava a linguagem deles. E ali eu falei, tá bom, vou participar da ABU, né? E aí eu participei da ABU, não estou dizendo que todas as ABUs são assim, né? Mas lá não funcionava muito bem, que era tipo assim, um monte de gente orando, intercedendo pelos corredores da escola e o pessoal isso da universidade no mestrado. E o pessoal lá do mestrado, o que eles estão fazendo? Eles são malucos? E aí havia uma dificuldade de conversa entre a fé e a ciência. E aí, nesse sentido de aproximar mais, eu falei assim, talvez eu sei que Deus me chamou, mas e se eu estudasse, e se eu trabalhasse ao mesmo tempo servisse Ele? E se eu fizesse as duas coisas? O que me ajudou é o fato de eu ter TDAH. Então, o fato de eu ter hiperatividade... Mais alguma coisa nos aproxima, então. O fato de ter TDAH ajuda a fazer um monte de coisa, né? Às vezes a gente não termina, mas a gente começa um monte de coisa. Então, eu sou uma pessoa que gosta de fazer um monte de coisa. E se eu não tenho, eu vou inventar alguma coisa para fazer. Então, deixa a gente meio inquieto. E aí, eu estava fazendo mestrado. O grupo da igreja, eu estava junto com os jovens da igreja. E ali a gente tinha entendido que Deus estava chamando a gente para poder falar com os universitários. A gente se reunia em casa, partilhava um pouco de comida, cada um, o crente adora isso, né? Leva para comida, todo mundo come. Então a gente começou a se reunir em casa. Eu tinha saído da igreja na época, foi Quadrangular, né? E aí eu lembro que eu falei com o meu pastor que eu queria fazer alguma coisa para a juventude. Ele falou, faz dentro da igreja. Eu falei assim, mas eu não sei se a gente vai conseguir. Aí o pastor entendeu que era melhor que eu galgasse esse caminho e, enfim, me abençoou e tudo. Então a gente começou um trabalho dentro de casa. Nesse momento, sem vincular nenhuma igreja. Começou a vir muita gente. Aí chegou um tempo que tinha umas 70 pessoas dentro de casa. E depois que a gente se organizava ali, a gente estudava a Bíblia, a gente só estudava a Bíblia. A gente estudava a Bíblia, a gente comia, a gente saía depois pela cidade distribuindo o resto que sobrava, né, os nossos alimentos, para que todo mundo pudesse participar também da parte social. Aí, nesse momento ainda no mestrado, que eu entendo, vou conhecer um pouco, na época, um cara chamado Mark Driscoll, sobre aquilo que ele estava fazendo em 2009. Aí, nessa época, eu falei assim, eu quero aprender um pouco com ele, porque ele tinha um linguajar muito próximo para o universitário, né? Já existia Mars Hill nessa época. Já existia Mars Hill, era o começo da plantação. Ele já estava plantando Mars Hill Church. Já estava plantando, já tinha saído na revista Times, que a igreja tinha crescido, que era o novo, chamado neocalvinismo da época, né? Não o holandês, mas o novo calvinismo americano que estava surgindo ali, que era o fato de você comunicar a sã doutrina, mas numa linguagem um pouco diferente, numa linguagem mais próxima, numa linguagem mais moderna, vamos dizer assim, mais atual, mais atualizada. E aí, nesse momento, eu nunca pensei, embora eu fui para conhecê-lo, para entender o que era, para aprender e colocar em prática lá, eu entendia que era importante que eu estivesse estudando ainda. Era importante que eu estivesse na universidade para poder fazer missões, de fato, para poder falar do ambiente que eu vivia, do ambiente que eu estava crescendo. Então, eu nunca pensei em largar do meu trabalho, nunca pensei em largar da universidade, eu sempre pensei em conciliar as duas coisas, mas não foi assim que Deus quis até agora, né? Ele chegou um momento que ele falou assim, não, agora eu quero ser você só para a igreja. Mas ainda assim, mesmo mudando para o Rio de Janeiro, sendo pastor lá, e depois me tornando pastor presbiteriano, isso em 2016, eu ainda continuei trabalhando.
até chegar o momento da plantação da igreja, que eu entendi, não entendi assim, não, Deus, né, forçando a barra, falou assim, não, eu quero você dedicado para a obra, mas eu fiquei até 2020. 2020, vamos dizer, no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, desde os 18 até os meus 36, no mercado de trabalho. E há 4 anos, pela graça de Deus, junto com outro grupo de pessoas, você plantou a Igreja Presbiteriana de Perdizes. Isso, a gente foi para o Rio de Janeiro, a gente saí de lá de Itajubá, né, porque eu fui para os Estados Unidos, conheci uma pessoa lá, nos Estados Unidos, e aí ele me convidou para ir para o Rio de Janeiro para eu poder aprender mais sobre aquilo que a gente estava ouvindo na época no Atos 29 com o Mark Driscoll. E aí eu fui para lá. Fui para lá, a gente deixou a igreja organizada junto com a igreja presbiteriana lá de Itajubá. Tá vendo Deus, né? Deus já estava ali mostrando a predestinação, né? Isso. Então, assim, nessa época a gente já deixou a igreja organizada junto à igreja presbiteriana. Me mudo para a igreja em 2012 para o Rio de Janeiro, para a gente, junto com o Jay Bauman, para a gente fazer Atos 29 e fazer também a Restore Brasil. Então, ali a gente faz acontecer, junto com o Chumisco, colega nosso, entre outras pessoas, a gente começa ali. E ali naquele momento eu tinha pedido demissão, estava trabalhando no governo. Eu peço demissão e vou para o Rio de Janeiro e falo, me viro, né? Dou um jeito. Governo aqui de São Paulo. Na verdade, governo de Minas. De Minas. Isso. Estava nessa transição de Minas para o Rio. Eu peço demissão, minha esposa fisioterapeuta pede demissão e a gente vai tentar a vida. Aí até que negócio de missionário, né? Você ora, parece que Deus vai aparecer alguém e vai te dar dinheiro, né? Parece que o dinheiro vai se achar dinheiro em algum lugar, essas coisas. Isso nunca aconteceu. Eu ficava esperando, eu te conto. Eu orava assim, falei, Deus, e agora? Eu pedi demissão, estou 1 ano aqui. Minha filha foi estudar na favela, né? Morava perto de uma comunidade no Rio de Janeiro. E aí eu falava, e agora? Deus não tem condição nenhuma, o que a gente vai fazer? Nossa, acho que Deus vai fazer brotar dinheiro de algum lugar, alguém vai me ligar, vai chegar, irmão, vou te dar isso. Não, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Não. Aí em novembro, eu orando a Deus, e agora, Deus? Cheguei no meu último momento, meu último fôlego financeiro. Não dá, mas eu sei que o Senhor me chamou para a tua missão, mas o que eu faço? O que ele fez? Me sustentou, me deu um outro emprego. Você volta então para o mercado de trabalho. Aí eu volto para o mercado de trabalho, tinha ficado 9 ou 11 meses longe do mercado de trabalho. E aí lá no Rio de Janeiro, eu vou trabalhar para um americano, que ficaria depois mais 10 anos. Vou trabalhar na área do setor satelital. E eu entendi a resposta de Deus. Eu vou te dar dinheiro, sim, você vai sustentar, mas eu vou te dar mais um trabalho. Então Deus respondeu a provisão dele com um trabalho. Então, assim, eu nunca consegui desassociar uma coisa da outra. E isso me ajudou bastante. Então, a tua experiência como alguém sendo, vamos dizer, sustentado só pelo ministério é como quando você vira pastor presbiteriano, já aqui em São Paulo. Sustentado só pelo ministério vai acontecer 2 anos atrás. Porque aí, mesmo sendo pastor presbiteriano, mesmo aqui em São Paulo plantando igreja, eu era o que a gente chama de bivocacional, né? Eu trabalhava para a empresa. Aí depois eu fiquei doente, aí depois uma série de coisas que você já sabe. Vamos entrar nessa questão da doença aí. Tá bom. Vamos conversar um pouco sobre isso. Aí a pandemia, e aí eu tenho de parar de trabalhar, e aí desde então, assim, só tenho trabalhado mesmo e dependendo exclusivamente da provisão divina que vem agora através do trabalho eclesiástico. Antes era trabalho eclesiástico e trabalho do mercado. Agora eu trabalho mais eclesiástico. Robson, eu sei que o pessoal vai... Na verdade, é uma das razões principais do nosso bate-papo hoje, né? Estamos falando sobre resiliência. Essa palavra aí. Eu prefiro outra palavra, mas eu acho que resiliência é a mais conhecida, né? Eu gosto do conceito do Nassim Taleb de antifragilidade. Isso. Então, a ideia de antifragilidade e você que é da engenharia também, você sabe muito bem. A ideia da resiliência é um objeto que recebe alguma atração externa. Isso. Ele pende para algum lugar, mas ele volta para o mesmo espaço que estava anteriormente. A antifragilidade, não, de acordo com o Nassim Taleb. A antifragilidade, ela fortalece ainda mais aquele objeto. Concordo plenamente. Então, ele não volta ao que era, ele supera o que ele era anteriormente. Né? Mas vamos usar resiliência, porque é uma palavra mais conhecida de todos nós. Mas você tem procurado desenvolver resiliência na sua vida, né? Assim, pela graça de Deus, além de
de tudo que você realiza como pai, marido, pastor de igreja, agora estudante da USP também de doutorado, mas além disso uma enfermidade que Sim. vem acompanhando a sua história, né? De um tempo para cá. Fala um pouco sobre isso. Como é que começou? Como é que você diagnosticou? Fala um pouco disso. Eu concordo plenamente quando você fala de antifragilidade versus resiliência. Primeiro que a palavra resiliência não tem nem na Bíblia, né? É um conceito novo emprestado das ciências físicas. Eu não concordo muito também com resiliência, porque, embora seja para falar a palavra que mais a gente utiliza, porque ele diz, como você havia citado, ele volta para o seu estado normal. Isso. Eu não acredito que depois do sofrimento a gente volte para o estado normal. Perfeito. É impossível. É isso. E também não acredito, Riva, que a gente procure resiliência. Porque procurar resiliência é procurar impacto. E ninguém quer sofrer. A verdade é essa, ninguém procura sofrimento. Ninguém fala assim, agora eu vou pegar um sofrimento para... A vida tá boring demais, né? Tá chata agora. Tá chata, vamos... o meu TDAH tá aqui, vou procurar sofrimento, vou achar pelo em ovo. Não, não vamos. Ninguém gosta do sofrimento. Então, eu não acredito que resiliência seja algo que a gente ore pedindo a Deus, se a gente entende o conceito, porque no final das contas a gente não quer. A gente quer orar, livre-se de mim esse cálice, né? Quase que a gente não ora, mas faça a tua vontade. E resiliência fala que recebe um impacto, tipo um aço, recebe impacto, enverga, mas ele volta para sua capacidade normal. Acho que a antifragilidade ela faz muito mais sentido, porque você é transformado com o sofrimento. Você é transformado, você aprende a superar, como se fossem os calos da vida, né? Isso. Você aprende a superar coisas que você não esperava. Então, nunca foi algo que eu pedi a Deus. Eu só queria ficar livre do sofrimento. Desde a minha criação, passando as dificuldades com a minha família, falando, Deus, quando que isso vai passar? E depois, recentemente, 2019, final do ano de 2019, quando eu começo a sentir uma dor nos meus nervos, né? São periféricos, braços e pernas, e não conseguia saber o que é. Passava por várias clínicas, vários diagnósticos e ninguém descobria. Começaram até a pensar em câncer, pensaram em... acho que que foi mais preocupado, que ele mais preocupado era com esclerose. E não era uma esclerose, graças a Deus. Mas uma doença, uma como é que chama? Neuropatia, uma doença neurológica que atinge apenas os meus nervos superiores e inferiores, pernas e braços. Então, assim, do cotovelo para baixo eu sinto as dores e os problemas que poderiam advir, e do joelho para baixo, nada para cima. É engraçado isso, né? Sim. É uma coisa estranha. E aí, quando eu descobri esse diagnóstico finalzinho de 2019, para começar em 2020, onde chega a conclusão, Robson, você tem uma mononeuropatia múltipla, que causa degeneração e você pode ficar sem o movimento. Você pode não andar mais, você pode não mexer mais as suas mãos. Ali eu não pedia, né? A Deus, Deus, me dá resiliência para suportar. Eu falei, Deus, arranca esse negócio de mim, né? Arranca, me cura. Tô desesperado. Mas naquele momento eu fiquei desesperado. Quando eu descobri isso, comecei em 2020. Cara, você começou na pandemia. Na pandemia. E aí vem a pandemia, estoura em março no Brasil, se não me engano, não é? Isso, em março. Acho que novembro, dezembro já tinha acontecido na China, já tinha... Aí depois em março no Brasil vai estourar tudo isso. E essa doença é uma doença que eu tenho que usar bastante corticoide para tirar a inflamação e ela me deixa com imunossupressão. Então eu tinha todo aquele medo também da pandemia de adquirir o Covid. Tive Covid também, mas depois um pouquinho mais para frente eu conto. Mas nessa descoberta, eu não sei de onde veio essa antifragilidade, eu não sei. Eu só lembro de orar todas as vezes pedindo a Deus assim, Deus, só mais essa noite. Tipo Alcoólicos Anônimos, só por hoje. Orava a Deus, só assim, Deus, só essa noite. Só preciso aguentar essa noite. Só essa noite. E isso, as dores já eram intensas, já nesse período. Mas eram intensas. As dores, tipo assim, dois tipos de dor. A dor de aperto, como você bateu o cotovelo na mesa, sabe? Quando bate, tomei aquele choque.
E é aquela dor que é quando você vai à praia ou vai tomar um sol e não passa protetor solar. Sei. Que te queima inteiro e você não consegue botar camisa. Então tem um episódio... se eu estiver falando, você corta, Tá ótimo, tá? cara. Tá ótimo. Vambora. Tem até um episódio que estava no Rio de Janeiro, ainda a trabalho. Que a gente estava num processo... Eu estava num processo de entendimento da doença que começou a queimar inteirinho o meu corpo. Foi a primeira experiência que eu tive com isso. E eu fiquei apavorado. Queimar, no caso, a sensação. A sensação de queimação. Uma sensação de não poder encostar, umas 2 horas da manhã. Aí eu orei assim, falei, Deus, não é possível, o que está acontecendo comigo? Eu tô no inferno e o Senhor não me avisou, tá queimando, onde que eu tô? E eu fiquei apavorado, não passava, foram umas 4 horas de muita agonia. Eu nem sabia o que era, estava entendendo a minha doença ainda. Só foi passar umas 5 horas da manhã. Essa é uma dor que eu sinto, não só a dor de aperto, que a gente chama, mas essa dor superficial de queimação. Diz na história que pessoas que sofrem com isso, teve um dia, estava andando na rua, arrancou toda a roupa achando que era formiga, que estava picando, para você ter ideia o tamanho dessa dor. São dores assim classificadas de 0 a 10, como 8, 9 e extremo 10, né? Então, esse semestre, o primeiro semestre de 2020, foi um semestre aterrorizante, Iva. Foi aterrorizante. E aí, nesse exato momento, as empresas elas têm lockdown, né? E as empresas colocam o meu contrato em layoff, a empresa que eu trabalhava nos Estados Unidos. Fala assim, não, vou congelar o seu contrato aqui, quando voltar a economia, a gente retorna e a gente faz uma nova conversa. Isso metade de 2020. Então, eu estava doente, no meio da pandemia, e tinha perdido meu emprego. Aí você vai perguntar assim, mas... E a igreja dando os primeiros passos ainda. E a igreja dando os primeiros passos. E a igreja fechada, porque a gente está no meio a gente alugou um teatro. Sim. Então, a gente não tinha outro espaço para voltar. Então, o teatro sempre foi a última coisa a ser aberta, né? Por causa da pandemia e os lockdowns. Sim. Igreja nova, com 1 ano e meio de vida. E eu, no meio da pandemia, doente, foi assim... Foi difícil. Foi muito difícil. Foi muito difícil. E como é que você conseguiu, cara? Como é que você foi reunindo forças assim? Aí faz sentido de fato, né? A antifragilidade ela é um conceito muito melhor do que a resiliência. Né? Muito então, melhor. hoje, evidentemente, você olhando para trás, você é um cara muito mais maduro do que você era 3 anos atrás. Sim. Muito mais maduro. A vida para você hoje tem outro tom, outro conceito, outro sentido. Então, como é que nesse período de 2020 você foi reunindo forças para... Onde é que você encontrava razão para se levantar e dizer assim, não, vamos continuar a vida, não sabendo do diagnóstico, que eu sei que o diagnóstico saiu há 1 ano atrás, mais ou menos, né? Isso. Eu quero que você conte um pouco também sobre o diagnóstico mesmo. Saíram outras doenças no meio do caminho. Enfim, Deus gostou, deu uma caprichada. Mas como é que foi, cara? Como é que você foi reunindo, assim, o que é que passava na tua cabeça para reunir as forças, para se tornar um cara antifrágil? Como é que foi isso aí? Acho que esse negócio da resiliência, se eu falasse que eu voltei ao meu estado normal depois que eu sofri esses impactos, eu acho que eu seria ingrato com Deus. Por mais que Deus permitisse que todas essas coisas viessem a acontecer comigo, mas se eu falasse que eu me tornei o mesmo que eu era, ou voltei ao estado original, eu não teria amadurecido. Eu não teria compreendido a fé de outra forma. Então, por isso que essa palavra da antifragilidade é muito melhor que resiliência. Resiliência fala que a gente volta ao normal, né? O estado que era. Não, eu sou uma outra pessoa. E nem sei qual pessoa que serei amanhã. Mas, assim, no meio de 2020, eu acho que o pior momento foi ali no meio de 2020, onde eu sofro uma reação do medicamento. Eu fico internado. Aí, quando eu fico internado, com excesso de medicamento, eu fico sem consciência alguma. Eu fico 1 semana sem consciência. Eu não lembrava de nada. Eu saio depois da minha consciência. Isso você vai para o hospital? Ou você isso fica no hospital. Porque eles estavam com medo que ele viesse a romper o nervo do meu pé e não viesse a andar mais. Aí eu fui para o hospital, fiquei internado. Eu estava tomando corticoide por veia, né? Deixa eu desligar meu celular aqui.
Desliga aí. Desculpa. Faz parte. E aí eu estava recebendo corticoide intravenoso, e aí com excesso de corticoide eu criei uma despersonalização. Eu não lembrava mais de quem eu era, eu não fiquei assim em estado meio que vegetativo por uma semana. E os médicos começaram a tratar até, falaram assim, não, vamos ter que interná-lo numa clínica psiquiátrica. Uau. Já estavam tratando da minha remoção, porque eu não estava voltando. Aí, do nada, claro que não é do nada, é Deus, né? Comecei a lembrar, comecei a voltar à minha consciência, só que eu fiquei com uma sequela na época. Demorou 6 meses para eu recuperar. Eu não conseguia andar e eu não conseguia falar. Isso, segundo semestre de 2020. 2020. Eu estava gago, estava assim, horrível. Falava desse jeito. Uau, cara. E aí, excesso de corticoide. Excesso de corticoide. E aí suspenderam e descobriram que era isso, né? Passaram, nossa, mas acharam que era outras coisas, e foi aquela confusão para tentar equacionar, porque também sei que a doença não era fácil. Era uma doença rara. E aí eu não sabia andar direito, estava andando de forma instável, precisei fazer fisioterapia, precisei fazer fono para poder voltar a falar como eu falava e voltar a andar do jeito que eu andava. Isso 2020. Termino 2020 e nesse momento que você pergunta de onde adquirir forças, a minha oração era só assim, só guarda um pouquinho de energia para poder pregar no domingo, porque eu ainda gravava as mensagens para poder pregar no domingo. Então, se voltar um pouco atrás, eu estava lá no YouTube, vai achar umas coisas que eu estava com 50 quilos a menos, não sei, estava bem magro, bem doente, mas eu conseguia pregar. Era engraçado que pregar eu conseguia 30 minutos eu conseguia gravar, mas eu não conseguia falar direito o resto. Então eu orava a Deus, falei, Deus, só guarda um pouco de energia para mim, para chegar no domingo eu conseguir pregar a tua palavra, só isso que eu quero, só isso. E foi assim durante 6 meses. Melhorei, mas a minha oração, Riva, era assim: Deus, só me faça aguentar hoje, amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia. Se você fala que o sofrimento é passageiro, então amanhã é um novo dia, então eu só preciso aguentar hoje. Só quero pensar no hoje, eu não quero pensar se amanhã eu vou andar, não vou andar, se eu vou correr, não vou correr, eu só quero aguentar hoje. Então a minha oração era assim, ela não era só no futuro, mas era assim, no presente. Hoje eu preciso aguentar. Eu fazia essas orações todos os dias. E passaram-se 3 anos, e a doença voltou, até ano passado. E essa tem sido a minha oração. Deus, só por hoje. Só por hoje. Só por hoje, só quero aguentar hoje. Então você viu de maneira clara a graça de Deus na sua vida, né? Essa força da graça de Deus. O tempo todo. Porque, Riva, confesso que não tinha força nenhuma. Amigos me ajudavam, as pessoas estavam intercedendo por mim, orando, mas dentro de mim, parece clichê falar, né, que é a graça de Deus, mas não tinha força nenhuma. O Robson, e o diagnóstico? Então, aí no final, o que é que você sabe que você tem, então? Bom, então fecha o diagnóstico de uma mononeuropatia múltipla, né, que é uma doença degenerativa nos nervos, que tem cura a longo prazo, que eu preciso tomar os antibióticos e fazer uso de corticoides para evitar inflamação e rompimento. Só que 2021, quando eu estava bem, eu fico internado por causa de uma embolia, que não tem nada a ver com aquilo que eu tive no ano de 2020. Então, em 2021, em abril do ano de 2021, eu tive uma embolia. Da embolia, eu peguei Covid. Do Covid, eu tive uma pneumonia por uma bactéria hospitalar. Você gosta de doença, né, cara? Gosto, cara. Deus, meu Deus, vou te falar, eu fiquei 40 dias internados. 40 dias. Nesses 40 dias, eu acho que eu tive todas as doenças do hospital. Tinha uma música, né? O Pulso ainda pulsa, Sim, acho que Titãs. Do Titãs. Isso. Eu acho que eu tive todas essas doenças, sabe? E aí, quando passaram os 40 dias de 2021, eles olharam assim, Robson, mexe o teu braço. Aí eu, levanta ele. Aí eu, não estou conseguindo. Aí o neurologista olhou e falou assim, só baixou, eu falei, o que aconteceu?
Aí descobriram que rompeu o nervo daqui, que era o medo deles. Uau. Hoje eu não consigo jogar mais basquete. Não, nunca joguei, mas não consigo, eu não consigo levantar, assim. Essa aqui eu levanto normal, né? Jiu-jitsu você não consegue praticar mais. Não consigo praticar mais. Aí tem que fazer de uma forma mais só eu, o professor, essas coisas, mas esse aqui é o máximo que eu levanto. Se eu levanto aqui, eu roubo com a coluna, né? Então eu não consigo levantar mais. Se você for ver aqui, ó, essa distância entre uma mão e a outra, tá vendo? Sim. E porque rompeu o nervo. Ele não tem cura. O que existe agora com esse rompimento de nervo, isso é uma outra doença. Não tem nada a ver com a doença anterior. É uma outra doença, a embolia, o rompimento desse nervo. Com o rompimento desse nervo, o que pode acontecer é o meu braço ficar sem musculatura nenhuma e atrofiar. Então, ela é uma... chama síndrome do personagem Turner. Tipo, como é que chama? Uma neuropatia idiopática que eu tenho a plexite, que é um plexo braquial que rompeu, é idiopática. Isso mesmo, que não tem cura, autoimune. E aí, o que ela fala? Desneva o resto. E aí eu posso ficar com um braço diferente do outro, assim, um homem da mão atrofiada, né? Na Bíblia seria mais ou menos essa figura. E aí, beleza, eles acham esse diagnóstico e falam, mas por que ele teve tudo isso? E o que eles descobriram? Eles foram descobrir ano passado. Por quê? Passou 2021, aí vou fazer recuperação de novo, fisioterapia, não só para voltar, agora para restabelecer a força daqui, continuo fazendo ainda. E aí, 2022, de novo eu tenho uma embolia, de novo eu tenho uma reação imunológica que acontece no meu corpo inteiro. E aí eles descobrem que é por causa de uma doença que o meu corpo criava uma reação imunológica muito alta que fazia com que eu tivesse doenças autoimunes aparecendo. E apareceu uma outra, que se chama SAF, que é uma síndrome do antifosfolípide, que é o que causa a embolia em mim, trombose. Então, eu não tinha nada disso. A primeira doença fez com que o meu corpo entrasse numa reação imunológica muito grande, fez com que doenças autoimunes, como essa do braço, e a embolia aparecesse. 2022, fico internado, quase veio a óbito, você foi me visitar lá, né? Quase todo mundo achava que eu ia falecer, todo mundo achava que eu não ia aguentar. E, de novo, a minha oração é, Senhor, só por hoje. Só por hoje. Só hoje. Só preciso sobreviver essa noite. Só essa noite. E aí, então, hoje eu cuido de 3 doenças, né? Uma que tem cura, né? Que é essa neuropatia, e 2 que não tem cura. E aí tem que tomar medicação para evitar a trombose para o resto da vida. Mas, claro, eu estou falando da perspectiva humana, né? Deus pode curar a qualquer momento. Sim. Cara... Vai tomar um pouco d'água aqui. Bebe água aí, cara. Bebe água. Respira um pouco aí. Cara, é impressionante, porque Imagina, eu vejo... Imagina, então, eu não consigo voltar. Imagina, com tudo isso, voltar que eu era antes. Eu era muito pior. Se a gente entende que nós somos transformados de glória em glória, e o sofrimento ajuda a gente a ser transformado, imagina se 3 anos atrás eu fosse o mesmo de hoje. Tipo, não amadureci nada. Sim. Então, por isso que resiliência realmente não cabe. Sim. Mas, assim, é interessante você dizer tudo isso, porque não só para pessoas que estão no mercado de trabalho, profissionais de todo tipo, mas, por exemplo, nós pastores, né? Os nossos colegas pastores que vão assistir o nosso UnidaCast. Isso é um testemunho para eles, né? Porque muitas vezes o pastor, por tão pouco, ele tende a desistir, a jogar tudo para cima. Não fui chamado para isso, essa não é a minha vocação. Às vezes por um sofrimento muito menor do que o seu sofrimento, pelo que você passou, né? Então, isso é um testemunho, né, de que é possível, que, na verdade, Deus ele usa o sofrimento para realizar certas obras na nossa vida e através da nossa vida. Faz sentido para você isso? Total. É assim? Então, o sofrimento é parte integrante da tua caminhada. Para você ter se transformado no que você é hoje. Eu acho que... Eu vou falar aqui, mas as pessoas não gostam que eu falo muito. Eu acho que ainda pode acontecer mais coisas, né? Eu oro a Deus para que não. Falo para Deus, eu só quero uma vida tranquila, chega de altos e baixos, né? Chega a gente ficar aqui, estou no alto, tipo, a empresa cresceu, estava bem, agora estou embaixo, estou sem emprego, estou sem nada, estou doente, não sei o que eu vou fazer da minha vida, só quero um mar mais flatzinho assim, mas eu acho que não, eu acho que ainda coisas acontecerão. E eu acho que essa é a dinâmica
da vida humana. Eu acho que pela graça de Deus também, Deus não deixou que eu fosse cético, cínico e não tivesse esperança mais. Acho que Deus me poupou disso. Tenho esperança. Acredito na alegria, mas não acredito também nesse estágio de felicidade plena que é apregoado por aí, que a gente vai viver aqui na Terra agora. Eu acho que a gente vive uma vida de alegria com sofrimento, mas entendo que o sofrimento também é passageiro. E assim, o estágio de felicidade será na restauração completa dos nossos corpos, desse mundo, que é o futuro. Sim. Mas durante esse período eu entendo que amanhã terão outras dores. E o Senhor vai me ajudar a superar. Amém. E amanhã terão outras, e terão outras, e terão outras. Então é difícil a gente viver, eu acho que eu tenho aprendido isso. Eu não acho que eu aprendi ainda, acho que eu estou aprendendo. Entre o entendimento... Ariano Suassuna que falava assim, ó. Grande Ariano. Eu falava desse jeito, assim, eu não sou pessimista e também acho que eu não sou... Otimista. Eu sou um realista esperançoso. Acho que Ariano Suassuna falava isso. Então, acho que eu aprendi a entender que essa esperança faz com que eu não tenha esse momento de utopia da inexistência da doença, mas faz com que eu entenda que a doença é passageira, mas que sim, no mundo eu terei aflição. Mas o Senhor venceu o mundo, mas eu terei aflição. Então, eu espero que isso não seja só um testemunho para os meus amigos e pessoas, mas que eu lembre de que Deus me capacitou para vencer e quando eu passar por outra dificuldade, que Ele me faça lembrar daquilo que eu passei e por Ele eu consegui superar e que eu vou superar de novo. Poxa, fantástico, cara, fantástico. Amém. E como se não bastasse, assim, todas essas responsabilidades que você tem, de ser pastor, de cuidar da tua saúde, né? De ser pai, de ser marido, que todas essas são missões importantes, né? Ser marido é uma missão, ser pai é uma missão. Cuidar de igreja, poxa, você sabe como é uma responsabilidade enorme cuidar de pessoas. Aí você inventa de querer estudar de novo, né? Você é um cara que gosta de estudar. Aí você vai, então, para a academia mais uma vez e vai para a USP agora. Isso. Como é, então, viver tudo... Cara, isso também é um testemunho. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Porque para quem vai nos assistir aí, pensa que porque você tem uma doença, um desafio enorme na sua vida, a sua vida acabou. Tipo assim, eu não tenho mais horizonte, eu não tenho mais projeto. Eu vou projetar a vida para o quê se eu não sei se eu vou estar vivo amanhã? Então, como é isso na sua vida? Você saber que você carrega essa situação, essa doença, como você disse, que parte dela é incurável, mas você continua a viver. Como é para você, então, voltar a estudar? Para mim, não é legal igual a gente era mais novo, né? A gente fica animado com as coisas, né? A gente volta mais velho, a gente volta um pouco mais calejado, né? Mas, para mim, acho que voltar a sonhar com outras coisas, acho que é parte que faz com que a gente viva também um mundo mais leve, que não é só sobre a doença. Porque quando você está bem, também as coisas boas fazem com que, às vezes, você se torne uma pessoa narcisista, certo? Poxa, eu sou bom, eu consegui esse cargo X, a minha igreja tá andando Y, eu tô desse jeito, eu tô igual um foguete... Eu sou o cara. Que é a frase da vez, né? Foguete não dá ré, né? Sim. Essa frase da vez, eu acho que é uma balela. Mas, enfim, a doença também faz com que você seja narcisista. E aí é só sobre a doença, é sobre só o seu sofrimento. Você é a pessoa que mais sofre, você é a pessoa que mais é digna de pena no mundo e que ninguém sofre igual você. Então eu vejo que a gente tem essa inclinação, seja com a doença, ou seja com as coisas boas, a viver de uma forma mais narcísica. No entanto, quando a gente começa a olhar que a gente pode sonhar, que a gente pode correr atrás de alguma coisa, a gente faz agora de uma forma um pouco mais... se não me engano, mais leve, mais humilde, com uma alegria mais humilde, sabe? De saber, eu posso fazer isso, por que não? Porque o mundo não acabou. Por quê? Por que eu não posso fazer? Por que não? E se não der certo? Tentei. Então não custa nada tentar. O que eu fiz? Eu falei, gosto de estudar, vou voltar a um sonho que eu tinha, que era concluir o doutorado. Na época eu tinha passei na Unicamp, no doutorado, bem no comecinho, mas eu tinha largado por causa do ministério. Na área de humanas também? Na área de humanas. Aí eu não fui pro doutorado na Unicamp, aí passou um tempo, ano passado, falei, já sei, vou voltar.
Aí eu fiz 2 coisas, já por causa do TDAH, né? Isso é uma benção quando a gente sabe usar o sofrimento a favor. Eu sei que é isso. Então é legal, porque assim, você consegue usar o sofrimento a favor, né? Sim. Então eu já fiz o seguinte, então eu me matriculei na PUC, né, para fazer psicanálise do contemporâneo, que é a base da minha tese para o doutorado, e comecei o doutorado na USP. Então, o doutorado, né, são 4, 5 anos e essa pós é de 1 ano. Então, eu resolvi estudar e ver o que Deus vai fazer. Foi, assim, Cara, que legal. Cara. Arriscar mesmo e ver. E te alimenta um pouco mais de vida saber que você tem um projeto. Porque, assim, um dia você vai voltar para a gente falar de TDAH. Vamos falar sobre isso. É um tema importantíssimo, Mas sabe o que cara. seria legal falar sobre TDAH? Nossas esposas, o quanto que elas sofrem. Meu Deus. Pergunta a minha o que é que ela passa. Pergunta a minha o que é que ela passa. Porque o TDAH, só dando uma palhinha para o pessoal aqui, ele torna a gente inquieto, né? Você não para nunca. Isso mesmo, não para porque a sua nunca. mente não para, né? É isso mesmo. A sua mente ela sofre uma descarga de ideias a todo instante. Então o cara não... Por isso que o TDAH, geralmente, ele é dado à ansiedade. Geralmente ele é alguém ansioso. Né? Mas é uma história para outro podcast. Isso é um podcast legal. Ó, a produção fica sabendo já aí. Ele volta depois para falar só de TDAH. Então, isso alimenta você. Você tem um projeto novo. Alimenta. Tem uma frase que eu não sei quem disse, né? Porque um homem, quando para de sonhar, um homem morre. Deve ser desses caras aí, tipo... Acho que foi Freud Augusto quem disse. Cury. Eu acho que foi Freud. Não sei, sabe? O pessoal da parte De autoajuda. Da autoajuda. Mas eu acho que, em certa medida, isso é verdade, né? Se a gente para de sonhar, a gente vive como uma vida mais robotizada. Aí, você lembra de Charles Chaplin, né? Fazendo Tempos modernos. Nos tempos modernos, fazendo uma crítica ao movimento moderno daquela época, do período da industrialização, pós-industrialização, que o homem só vivia repetidamente. Eu acho que quando a gente para de sonhar, a gente vira o Charles Chaplin ali naquela roda, repetindo a mesma cena. Então, acho que, para mim, eu voltar a sonhar, ou empreender, ou correr atrás de alguma coisa, evita que eu caia num estado de uma vida robotizada. De uma pura inércia, né? Uma pura inércia. A vida está indo, a vida vai me levando. Uma vida responsiva. Só estou aqui respondendo a caminhador ou a igreja. Não, uma vida agora que eu posso ser proativo, uma vida que eu posso propor as coisas. Porque não propor ao invés só de responder. Então, o TDAH ajuda nisso. E pensar nisso também ajuda a gente a se manter vivo, né? Acho que a gente aprende a viver mais, querer desbravar, querer experimentar coisas novas. Acho que o brilho dos olhos voltam, sabe? O vigor volta. Sim, fantástico isso. Esse tema do TDAH, eu nunca imaginava assim. Mais uma palhinha para o pessoal, né? A gente vai falar só sobre isso, hein? Legal. Vamos fazer um episódio só sobre TDAH. Eu comecei a me perguntar sobre isso agora, recentemente, como quando a gente descobriu que a minha filha tem TDAH, a Rebeca. A minha querida filha, minha primogênita. E é quase certo que tem uma certa genética no TDAH, ou seja, para a filha ter, ou o avô teve, ou o pai. E a gente começa a fazer leituras. O meu pai era uma pessoa também muito assim. Meu pai era médico, mas também ele já tentou ser vereador, gostava de música, era um comunicador. Então, assim, o TDAH tende a ser múltiplas tarefas também, né? Ele não consegue se realizar em uma coisa só, ele quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, foi vendo a minha filha que eu falei, poxa, eu sou isso aí, eu sou muita coisa do que eu vejo na minha própria filha, né? Essa ansiedade, às vezes não se dá por satisfeito. Tem um lado negativo do TDAH, claro, que às vezes tem que ser trabalhado com terapia, às vezes até medicações, etc. e tal, para meio que ajustar o comportamento, ajustar um pouco o comportamento, para a pessoa ser produtiva. Porque senão o TDAH cai nesse problema de ele quer tanta coisa, mas ele não sabe por onde começar, começa e não termina, qual é a prioridade, o que é que precisa fazer. Então, interessante, cara. A gente fala um mecanismo de defesa nosso, né, de TDAH. A gente não fala que a gente é desfocado, a gente fala que tem hiperfoco, né? Hiperfoco. Então a gente tem um hiperfoco em uma coisa e a gente se dedica ali. Quando você gosta de uma coisa, só você que para de dar prazer cabeça pra gente, né? E aí a gente fala assim, não, o problema não é a gente, o problema é a tarefa que não dá mais prazer. A gente sai buscando outras coisas que dão prazer. Cara, é isso aí. E a gente precisa, sabe, de um conjunto. E eu também vejo que isso é uma forma de Deus
Isso é fruto do pecado, né? Fruto da gente. Mais uma, são doenças, né? Sim. Doenças que antes eram demonizadas por ser doenças da alma, né? Falta de fé, por exemplo. Sim. Mas, enfim. Mas eu vejo também que essa é uma forma de Deus fazer a gente ser mais humano, né? Isso. É uma forma da gente entender a nossa humanidade e entender que é possível produzir, que é possível sonhar, que é possível correr atrás, apesar de todos os reveses que a gente tem na vida. Muito bom, cara. Muito bom. Puxa. É. Poderia passar um tempão mais ainda aqui. Olha aí, a produção já dizendo que chegou no tempo final. No tempo. Mas, cara, que legal esse bate-papo aqui. Mas já está marcado, certo? A gente só vai agora ver a data. Você vai voltar para a gente falar desse tema de TDAH. Legal, legal. Porque isso não é que hoje as pessoas têm mais TDAH do que antes. Hoje é diagnosticado. Essa é que é a diferença. Diagnosticado. Então você pode hoje trabalhar melhor, você pode ter um direcionamento melhor e ter uma vida normal, uma vida até às vezes mais produtiva. Mais O produtivo. TDAH tem as suas vantagens também, né? Ele tem, quando ele trabalha bem as suas ideias, tende a ser ideias muito boas que o TDAH tem, né? Então, que Deus nos ajude. Cara, obrigado porque você está aqui. aí. O meu desejo aqui, quem vai assistir aqui o nosso bate-papo, seja edificado de alguma forma, possa aprender com o que você trouxe para a gente aqui. É possível sofrer, é possível a gente carregar uma doença no nosso corpo e mesmo assim a gente glorificar a Cristo. É isso aí. A gente viver uma vida produtiva, a gente fazer várias atividades ao mesmo tempo, ser um pastor, ser estudante da USP, ser marido, ser pai, ser amigo, dirigir um movimento como você tem dirigido, que é o Daybridge aqui no Brasil. Para quem não sabe ainda, o Daybridge é um movimento que reúne pastores e igrejas em torno do Evangelho de Jesus e que vão ali um ajudando o outro, um apoiando o outro. Então, é isso, cara. Deus tem feito muito em você. Que continue desse jeito. Queria deixar um versículo. Pode deixar um versículo aqui? Claro. Tem um versículo que muito fala ao meu coração, e durante todo esse tempo falou muito ao meu coração, que é em Romanos 12, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, para mim, isso foi o que mais me ajudou. Nesse assunto resiliência, antifragilidade, suportar os dias maus, a minha alegria não era no momento, era na esperança de um futuro melhor. Segundo, paciência na tribulação. Então, toda vez que eu pedia a Deus só por hoje, eu estava pedindo para Deus me dar a capacidade para poder resistir à tentação de hoje, porque basta amanhã o seu mal. Paciência. E a perseverança na oração. Como um meio de sobrevivência, só não restava mais nada. Os médicos estavam confusos. Às vezes eu achei que a minha fé estava vacilando. Só sobrava eu e Deus. É nesse momento que acho que a gente mais cresce. Amém. Então esse é o versículo que mais marcou. Então eu espero deixar isso para os ouvintes, para os nossos telespectadores. Paciência, alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverar na oração. Amém, cara. Que exemplo. Deus te abençoe. Valeu. Obrigado. Primeiro episódio. Amém. Legal. Amém. Deus abençoe, gente. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Brindar mais uma vez.